No mês oficial da luta pela inclusão social, partilhamos dois testemunhos que vivem na primeira pessoa as dificuldades que ainda se fazem sentir na nossa sociedade a este nível. A Carla e o Avelino são avós de corpos marcados com características que temos de normalizar e nunca excluir. Falam-nos da sua história, do seu percurso, dos entraves e das superações. Olá, o meu nome é Carla Oliveira, tenho 32 anos, vivo no Porto e, tal como viram, desloco-me numa cadeira de rodas. Isto porque, quando tinha 10 anos, foi-me diagnosticada uma doença, uma distrofia muscular das cinturas. Teoricamente já nasceu comigo, só que só se começou a manifestar quando eu tinha 8 anos. Eu caía muitas vezes, tinha os gêmeos muito desenvolvidos, perdia o equilíbrio com muita facilidade e isso foram os motivos que levaram os meus pais a começar a ir aos médicos e a perceber o que é que se passava, sendo que muitos médicos diziam que era apenas uma fase de crescimento. Mas, passado 2 anos, após fazer vários exames específicos, foi diagnosticada então uma distrofia muscular das cinturas, uma doença degenerativa que afeta a parte muscular e, portanto, que foi progredindo ao ponto de ter que aceitar a cadeira de rodas como meio para me deslocar. Claro que foi numa fase um pouco complicada da vida, porque eu tinha 12, 13 anos quando comecei a entender verdadeiramente o que é que implicava esta doença e foi muito mais difícil aceitar, porque sabemos que é uma fase em que existe uma crise de identidade muito grande e quando está em causa também aceitarmos um problema físico é muito mais difícil, mas a verdade é que eu percebi que tinha uma escolha a fazer na vida, que seria ou ficar revoltada com a situação que me aconteceu, ou arregaçar as mangas e ir à luta e enfrentar o que a vida tinha para mim. E a verdade é que, acho que tal como podem ver, eu assumi a segunda posição e, portanto, arregacei mangas e fui à luta e estou na luta. Isso levou-me a conquistar muita coisa na vida que eu nunca sonhei e nunca pensei algum dia, como foi o caso dos sucessos esportivos que estão associados também. Eu licenciei-me em Educação Social, tirei mestrado em Ciências da Educação, mas foi neste intermédio, quando terminei o mestrado, ou melhor, quando terminei a licenciatura, que aceitei ingressar no desporto. Foi muito engraçado, eu tinha 14 anos a primeira vez que experimentei o bóssia e não me identifiquei de forma alguma, achei que era um jogo muito calmo e portanto não quis assumir esse compromisso e só passado alguns anos, com 20, é que entrei então no bóssia, não muito convencida de que fosse gostar, mas a verdade é que quando fui à primeira competição tudo mudou e portanto aí eu comecei a aceitar o desporto e a ver no desporto uma boa possibilidade. Nunca entrei para o desporto a pensar que um dia iria fazer parte da história ou entrar para os Jogos Paralímpicos, nunca pensei nisso nem nunca tive essa ambição e acho que tem muito mais encanto desta forma, porque à medida em que as coisas foram acontecendo eu fui conquistando e percebendo que tinha essa possibilidade e, portanto, já conto com 2 Jogos Paralímpicos, os Jogos do Rio em 2016 e agora os Jogos de Tóquio em 2020, portanto 2 experiências incríveis que envolvem o alto rendimento, mas também a experiência toda de estar nos Jogos é fantástico, o reconhecimento por trás desta experiência é brutal. E aquilo que se vive na aldeia olímpica também é um ambiente muito descontraído, mesmo em relação à própria doença. É muito giro porque o normal naquele lugar é alguém ter algum problema físico. Ou porque usa prótese, ou porque usa cadeira de rodas, ou porque é cego. Portanto, toda a gente naquele lugar tem algum problema. E isso desconstrói muitas ideias, muitas vezes pré-concebidas por causa da sociedade, do que é o normal, do que não é normal, do que é aceitável e realmente nós percebemos que existe um problema estrutural na nossa sociedade porque infelizmente ainda há muitas situações de discriminação, ainda existe muito tabu em torno daquilo que é deficiência porque se desconhece por ignorância pura. Ainda ontem inclusive me perguntaram, a mim não, perguntaram ao meu marido se tinha sido acidente, portanto e eu estava ao lado dele, e não se dignaram a perguntar-me a mim o que é que eu tinha. Portanto, isto ainda tem muito a ver com problemas de mentalidade, problema estrutural da sociedade, e é muito comum se ouvir dizer que a nossa sociedade está muito melhor, porque já se vê rampas e já se vê elevadores, mas a acessibilidade não é apenas isso. E ainda existem muitas barreiras atitudinais, porque enquanto isto não for mudado, a questão da mentalidade, todo o resto será um problema constante. E por isso eu acho que, em termos da sociedade, sem dúvida, estamos muito melhor, mas não estamos no lugar onde devíamos estar.
E prova disso é situações como estas, que são muito recorrentes, em que nem se dirigem a mim, porque eu estou numa cadeira e, portanto, acham que eu não consigo falar, não sei, não faço ideia. Ou então, como já me aconteceu, de virem ter comigo para me dar uma moeda. Portanto, quando isto ainda acontece na nossa sociedade, nós percebemos claramente que existe um problema de mentalidade e um problema de inclusão de pessoas com deficiência em todos os meios, seja ele o meio escolar, o meio académico, o meio do trabalho, até inclusive ao meio do desporto, porque eu, a nível desportivo, sou a única mulher a nível nacional na minha classe e isso só traduz um bocadinho a falta de investimento que há no desporto feminino. E muito mais quando se fala em pessoas com deficiência, porque parece que não enquadra naquilo que é o papel da mulher na sociedade. E, portanto, isto tem que começar a mudar. A mulher tem que ser ativa, tem que estar em todos os campos, tem que estar e ser responsável por várias frentes e, portanto, não tem que ser a sociedade a limitar aquilo que nós podemos ou não fazer e muito menos por estar numa cadeira de rodas. Portanto, quando nós falamos de sociedade, temos que falar de todas estas questões. Chamo-me Belina, 40 anos, eu tenho uma deficiência neuromuscular, em que tenho fraqueza muscular em termos globais. Sou licenciado em Economia, neste momento pratico o desporto de alta competição, onde represento a Seleção Nacional de Bósnia. Eu sinto-me incluído na sociedade por muito esforço meu, que eu procurei, depois de muitas recusas no acesso ao emprego, no acesso ao mercado de trabalho, procurei o desporto de alta competição para me enquadrar, me sentir útil e criar objetivos pessoais a alcançar, ou eu não dependia de ninguém, só de mim. Mesmo apesar da formação académica, as oportunidades no mercado de trabalho são ainda reduzidas. O mercado de trabalho ainda não digo uma utopia, mas além de existir oscilações conjunturais, onde, na época das recessões, o acesso é quase inexistente das pessoas com deficiência, onde, na altura da ascensão no mercado de trabalho, há uma absorção diminuta das pessoas com deficiência, pois ainda não o mercado, fala-se referente no mercado português, ainda não reconhece as verdadeiras competências das pessoas com deficiência. Ao não reconhecer, não sabe. As oportunidades de trabalho para as pessoas com deficiência são mesmo uma sorte, uma lotaria a ver essa oportunidade. Ou é através de algum conhecimento pessoal que se possa surgir, mas não como uma lei natural da procura e da oferta. Isso ainda não é um mercado completamente, não é, eu não quero dizer livre, não é um mercado onde se não houver qualquer tipo de intervenção, não há absorção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Ainda tem-se feito muito até agora, mas ainda existem algumas barreiras físicas, como o acesso aos transportes públicos, onde existe muita dificuldade nos acessos, porque a maioria deles ou não tem a rampa ou estão avariadas. Existem edifícios públicos ainda com barreiras e sem acesso
ao interior ou por acessos muito dificultados. Até 2000, a lógica do Estado era uma lógica em que as instituições substituíam só o Estado para facilitar e promover a sua consciência. A partir de 2020 mudou em que sentido? Começou-se a pensar mais no indivíduo, onde se criou a assistência pessoal, onde o indivíduo já não precisava estar numa instituição e podia ter o apoio de uma terceira pessoa para ir e fazer o que realmente desejava, sem uma limitação da regra de uma instituição. Basicamente é que existem barreiras, mas tem-se eliminado muitas, mas ainda há muitas barreiras de atitude, de mentalidade que ainda é preciso quebrar. Mas as maiores barreiras, para além das arquitetónicas, são ainda as que vivem nos olhos da sociedade. Urge derrubá-las em prol da igualdade. E continua a haver as barreiras arquitetónicas, ainda assim, por muito que se vejam melhorias, ainda há muitos problemas estruturais na sociedade do ponto de vista arquitetónico, que impedem muitas vezes a gente de chegar aos locais, de ter autonomia, de ter uma vida digna até. E, portanto, eu acho que estas coisas têm que começar a mudar, a mentalidade tem que ser trabalhada e tem que começar a ser normal aceitar-se a pessoas com deficiência nos determinados lugares. Mesmo a nível por exemplo, de integração no mercado de trabalho, é sempre problemático conseguir, porque olham para nós e condicionam-nos e acham que somos menos pessoas ou temos menos valor por estar numa cadeira. E, portanto, enquanto isto continuar, realmente há uma luta pela frente e acho que são iniciativas como estas que precisam de ser mais abraçadas, precisa de haver mais divulgação, precisa de se falar mais sobre o tema para se desconstruir e para que haja conhecimento, porque tudo isto é só reflexo da ignorância da sociedade e do desconhecimento em torno daquilo que é deficiência. Portanto, vamos falar sobre isto, vamos desmistificar isto e, portanto, eu espero que o meu testemunho tenha sido válido e possa também ajudar nesta reflexão e nesta desconstrução daquilo que é o normal ou aquilo que é o que nós devemos efetivamente aceitar. Obrigada a todos, um beijinho, até breve.